Caros alunos, antes de darmos um prosseguimento ao nosso curso, falando da variação da pressão com a profundidade, lei de Stevin, vasos comunicantes e princípio de Pascal, quero fazer uma observação a respeito da pressão atmosférica. Bom, imaginemos duas pessoas, uma ao nível do mar e uma no alto da montanha. E em volta de tudo isso, a atmosfera. A atmosfera é formada por partículas, por matéria, o ar, que é formado por oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e por aí vai. Toda essa camada de ar, toda essa massa de ar faz um peso sobre os corpos. Então imaginemos que exista uma coluna imaginária de ar sobre a pessoa que está ao nível do mar e sobre a pessoa que está no alto de uma montanha. Então essa coluna de ar que está sobre a pessoa ao nível do mar, ela é muito maior do que a coluna de ar sobre a pessoa que está no alto da montanha, como ilustrado. Então a quantidade de ar que é maior nessa coluna, o peso da coluna de ar sobre essa pessoa ao nível do mar é maior do que o peso da coluna de ar sobre a pessoa que está no alto da montanha. Então esse peso da coluna de ar, ela faz uma pressão, exerce uma pressão sobre os corpos. Então a pressão exercida pela coluna de ar ao nível do mar é maior. Essa pressão exercida pela camada de ar, pela atmosfera, sobre os corpos é denominada por pressão atmosférica. E ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior. E ela tem um valor. A pressão atmosférica ao nível do mar, que é de uma atmosfera, no sistema internacional, ela vale 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, que equivale a aproximadamente um pouco mais que 100 mil Pascal. Mas o que isso significa? Bom, pressão, ela é força sobre área, é definição de pressão. 1 Pascal é a força de 1 Newton sobre uma área de 1 metro quadrado. Imagine que a gente tem uma área de 1 metro quadrado, um azulejo grande de 1 metro quadrado. Se a gente fizer uma força de 1 Newton sobre esse azulejo, de 1 metro quadrado, a gente vai ter a pressão de 1 Pascal. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma caixa em cima dessa área de 1 metro quadrado. E essa caixa pesasse 1 Newton. 1 Newton, aproximadamente, a massa que corresponde a 1 Newton, multiplicado pela força da gravidade, a massa seria de aproximadamente 100 gramas. É como se 100 gramas estivesse distribuído numa área de 1 metro quadrado. Aí daria a pressão de 1 Pascal. E no caso da pressão atmosférica, fazendo as mesmas contas, onde a força é a força-peso, ou peso como também é chamado, que também é representada pela letra P, e a gente tem que tomar cuidado se o P está se referindo a peso ou a pressão, fazendo todas as contas, a camada de ar, a coluna de ar sobre uma área de 1 metro quadrado, a massa equivale a aproximadamente 10 toneladas. Então, essa pressão atmosférica ao nível do mar é como se tivesse 10 toneladas sobre 1 metro quadrado. 10 toneladas por metro quadrado, aproximadamente. Uma pergunta então para vocês, Se carregarmos uma tábua de, por exemplo, 1 metro quadrado, por que sentiremos apenas o peso da tábua e não o peso devido à massa de ar? E uma última observação, antes de prosseguirmos, é o seguinte. A gente lembrando das colunas de ar sobre a pessoa que está ao nível do mar e sobre a pessoa que está no alto da montanha, a gente sabe que a coluna de ar é maior embaixo, ao nível do mar, resultando assim uma pressão maior do que no alto da montanha. E no alto da montanha existe outro fator. O ar ele é mais rarefeito, ou seja, possui uma densidade menor. A maior parte do ar, da nossa atmosfera, ela se concentra nas regiões mais baixas. O ar é um fluido, então ele escorre para as regiões mais baixas. A gente pode pensar assim. Então por isso que muitas vezes, em lugares muito altos, como por exemplo em Machu Picchu, no Peru, alguns turistas eles são sensíveis à falta de oxigenação. E isso pode provocar enjoo, náusea, dor de cabeça, palpitação.
Isso é devido à densidade do ar. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar sempre com densidades constantes. Então, isso aqui é uma animação para a gente fazer uma reflexão, e também estou enviando tanto em PDF como em PowerPoint o roteiro da próxima aula. Bom estudo a todos!